Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Que essa noite seja uma noite agradável, né? Para que a gente possa contribuir, né? Com a casa, contribuir, né? Porque eu também faço parte da casa, mesmo que eu seja de Bezerros, mas eu faço parte daqui da casa, né? O Chico Xavier, desde a primeira reunião que teve, né? E continuo, né? Foram 14 anos, né? Participei da inauguração. Mas é sempre bom estarmos aqui com vocês, participando, né? Desse banquete espiritual. Nós aqui vimos chegar cada pessoa, né? Que participa daqui da casa, cada semana, né? Cada reunião, e é sempre com alegria, né? Participar disto. Hoje vamos falar do assunto propício para o dia, né? Que é dia de... Hoje é o dia de quem? Que se comemora? Dia dos namorados, né? E vamos falar de namoro, né? Mas namoro com a vida, né? Namoro com a vida, né? Disso que a gente hoje vai conversar. Primeiro dizer que não sou palestrante, sou comentarista. Eu comento a respeito da doutrina espírita, a respeito mais do evangelho, né? E não sou palestrante como as pessoas acham que eu sou, né? A gente sabe que alguns comentaristas de futebol, por exemplo, né, eles comentam, mas não joga futebol, só sabe comentar, né? Só sabe dizer como é e como devem fazer para ganhar, mas ele não sabe jogar nada, né? Mas pelo menos eu faço parte da doutrina espírita e faço parte dos trabalhos da doutrina espírita, né? Procuro pelo menos me esforçar. Mas vamos lá falar sobre namoro com a vida. O que é a palavra namorar? Né? O significado da palavra namorar. Namorar significa conhecer, né? Quando a pessoa vai namorar com alguém, vai conhecer a pessoa. Namoro é conhecimento. Quando você namora com a doutrina espírita, você está conhecendo a doutrina espírita. Você está iniciando, começa a conhecer a doutrina espírita. E o namoro com a vida também, você tem que começar a conhecer a vida. Será que nós conhecemos a vida? O namoro traz alegria, não traz? Quando a gente começa a namorar, é alegria, né? É aquela disponibilidade, né? Que tem um para com o outro, e a pessoa, uns ficam apaixonados, e quando se apaixona, é um desequilíbrio, né? Paixão é desequilíbrio. Amor é equilíbrio, mas paixão é desequilíbrio. Por que paixão é desequilíbrio? Por que será que paixão é um desequilíbrio? Perde a razão, deixa de raciocinar. Então, deixa de fazer as coisas coerentes. Então, paixão é desequilíbrio. E algumas pessoas, quando estão namorando, que se apaixonam, perdem o equilíbrio. Não é diferente nos setores da vida, também assim. As pessoas começam a ver tudo, né, maravilhoso. E será que na vida tudo é maravilhoso? Com certeza não. Quando nós passamos a nossa fase de criança, a gente tem uma visão, como criança.
E a visão daquilo tudo é lúdico, tudo é maravilhoso, né? A gente fantasia muito. A gente chega na adolescência, aí começa a mudar o pensamento de autoafirmação. A pessoa está querendo se autoafirmar, nem é criança, nem é adulto. Está naquela fase em que fisicamente está como criança, mas mentalmente não está como adulto. Então fica naquela fase difícil da autoafirmação para as pessoas. E as pessoas, quando vão passando pela adolescência, já mudou aquela visão que tinha maravilhosa de criança e começa a descobrir que tem alguns problemas na vida. É na fase quando você começa a se preparar para assumir sua posição como profissional, começa a direcionar seus pensamentos, seus estudos para se tornar um adulto dentro daquilo, dentro das regras da sociedade, o que se espera de um adulto. Então a gente começa aí a descobrir algumas coisas. E quando a gente passa para a vida adulta, aí já muda, porque agora a gente não tem que se autoafirmar, tem que se firmar. Mas tem algumas pessoas que, quando criança, né, quer ser adulta, quer ser adolescente. Quando adolescente quer ser adulto, mas quando chega adulto quer ser adolescente. São aquelas pessoas que apodrecem, mas não amadurecem. Então vivem em fases diferentes. É adulto e quer ser adolescente, não quer mudar o seu comportamento. Agora, uma das coisas que acontece com a gente, do berço até o túmulo, nós somos um peregrino. O que é peregrino? O que é peregrinar? É a pessoa que, por exemplo, o peregrino que vive na estrada, ele vive se mudando de lugar. Ele vive, né, sem paradeiro. Ele começa e vai mudando-se de lugar para outro. E a gente, na nossa vida, a gente vai mudando com o peregrino, vai mudando os nossos comportamentos. E esses comportamentos que a gente vai mudando, né, a gente vai aprendendo dentro da doutrina espírita, que nos dá uma visão mais ampla, né? Que a reencarnação, quando a gente reencarna, é sair da nossa zona de conforto, que a gente está na espiritualidade, já acostumado, né? Lá no mundo espiritual, quando a gente chega aqui na Terra, e quando a gente vai reencarnar, a gente sabe que vai sair de uma zona de conforto. Por que nós vamos sair de uma zona de conforto? Porque a gente, ao reencarnarmos, estamos sujeitos a passar por toda a adversidade que a vida dos encarnados passa. Não pense que, não, eu tenho uma certa evolução, reencarno aqui na Terra, a minha vida vai ser bem certinha, vai ser numa linha reta. Não. Dificuldades vão ter muita. E essas adversidades podem mudar sua trajetória. Por isso é que a reencarnação é a gente sair da zona de conforto que estamos na espiritualidade. É difícil, né? Então a gente vai descobrindo essas coisas com a doutrina espírita, a gente começa a mudar. Eu, por exemplo, conheci a doutrina espírita jovem, né? Ainda, estava com 19 anos. E eu descobri a doutrina espírita e fui criando uma nova mentalidade. Hoje eu estou com alguns anos dentro da doutrina espírita, né?
de 19 anos para 59, estou com 40 anos, né? Dentro da doutrina espírita. Então é um bom tempo, né? Já é tempo de aprender. Agora também a gente começa a aprender na vida que a gente passa, quando reencarna e vamos vivendo, a gente passa por determinadas tentações, não passa? Alguém já passou por tentações? Chico Xavier dizia o seguinte, que tentação é feito um cachorro brabo, que a gente foge dele e doido que ele nos pegue. Tentação é isso. A gente foge da tentação e doido que a tentação pegue a gente. Olha, a tentação, quem não sofreu a tentação, ou quem não admite que passou por tentação só por tentação, é porque a pessoa ou já tombou na tentação ou vive nela. Se acomodou tanto dentro dela que nem percebe que passou por essas tentações e cede dessas tentações, né? Então a gente tem que admitir. Primeira coisa, quando a gente começa a conhecer a vida, é admitir. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício, ela só consegue se livrar dele quando admite que tem. Estive no aniversário essa semana e me apresentaram lá a família, né? E disse assim: a gente aqui ninguém usa bebida, porque eu tenho um irmão que ele não pode ver bebida. E ele diz que não bebe. Vive bêbado 24 horas e diz que não bebe. Ele não admite que bebe. Não, eu não bebo. Tá? Mas nossos problemas, a gente começa a admitir que tem problema, é o primeiro ponto para a gente solucionar nossos problemas. Né? E quem não tem? Quem é que não tem, né, esses problemas? A gente vive, como alguns físicos, químicos também dizem, que a gente vive a vida, tudo acontece na Terra, é uma ação e reação. Né? Ação e reação. Quando você pega, é mais ou menos o seguinte: você pega água e pega sal. Você mistura água com sal, vai dar uma água salgada. Você fez uma reação. Né? Uma ação que foi misturar, a reação deu essa água salgada. Para você mudar isso aí e voltar, você tem que pegar o quê? Destilar a água. Aí você tira a água e sobra o sal, vai ter novamente separado. E na vida da gente é assim, é ação e reação. Tudo que a gente faz, toda ação que a gente faz, tem uma reação. Positiva ou negativa, dependendo do que a gente vai fazer, né? Então, vivemos sujeito a essas leis de ação e reação. E essas leis, que são as leis naturais, são leis morais também, as leis naturais. Quais são as leis naturais? Aquelas que não mudam. Quais são as leis que não mudam? Por exemplo, a gente nunca vai deixar de ter a lei da gravidade, vai? Não, soltar um objeto, ele vai cair. É uma lei natural. E as leis, tem algumas leis que são voltadas à moral. Tudo que você faz de ruim vai gerar um resultado ruim. O que você faz de bom vai gerar um resultado bom. Então, as leis morais é a gente viver dentro da regra que impõe a sociedade. O que é moral aqui pode não ser lá na África. Pode não ser num país muçulmano. Então, o que é moral para a gente pode mudar. Então, essa moral muda. Depende do aspecto de uma sociedade. Se a gente aqui
diz que moralmente o certo é um homem casar-se com uma única mulher. Mas, em alguns países, o homem pode ter quantas mulheres puderem sustentar. Quer dizer, para a gente é moral? Não. É imoral, mas para ele é moral. Então há essas mudanças, né, do que é moral e do que não é moral. Para a gente viver bem, pessoas dizem, fulano vive bem porque tem muitos talentos. Né? A pessoa tem muitos talentos, tem muita vocação. Mas talento e vocação são forjados. Quando fala forjado, não é que é forjado de tanudebriano, não. Forjado significa que foi talhado. Forjado, vocês sabem o que é uma forja? A forja é o lugar onde se bota o fogo e começa-se com um fole a fazer aquele fogo aumentar, e aquele fogo você bota o metal para ele derreter, ou o ferro para ele ficar mole e você malhar ele. Então é um metal que foi forjado, ele foi aquecido, ficou num estado pastoso, foi batido para ele criar uma forma. E os nossos talentos também são assim, forjados. Por que forjado? Porque a gente vai trabalhar ele. Então a gente não vem do mundo espiritual com esses talentos que a gente tem de graça. Não, porque a gente adquiriu. Não, adquiriu não, a gente trabalhou ele, forjou. E para a gente ter determinada condição na vida, é preciso forjar esse talento. Quando a pessoa forjou o caráter, quer dizer, trabalhou o caráter, né? Mas por que tudo isso eu estou falando sobre namoro com a vida? Porque a gente forja a nossa consciência com esse conhecimento, e tudo isso que a gente começa a descobrir, vendo que as coisas que a gente fez que são erradas, que a gente começa a se adaptar a tudo isso, a gente começa querendo se aceitar, né? A autoaceitação. E essa autoaceitação passa pelo perdão. Perdão é uma das coisas mais difíceis que tem. Perdoar. A pessoa diz, eu perdoo, mas não esqueço, né? Mas não é, o significado não é esse do perdão, porque quem perdoa não esquece. Se a pessoa esquecer, ou ele tem mal de Alzheimer, né, para esquecer, ou tem um problema de saúde para poder esquecer. Porque ninguém que passa por alguma coisa que marcou você na vida, isso se esquece. Não, você pode perdoar e não desejar o mal ao outro. Né? Se a gente não deseja o mal ao outro, a gente não está perdoando ele. Não esqueceu. Aqui pode nos magoar, pode trazer sérios problemas para a gente, mas que a gente, quer dizer, não está querendo o mal daquela pessoa. Mas o mais importante do que perdoar as pessoas é o auto-perdão. E tem muita gente aí passando por dificuldades. Porque fez algumas coisas na vida, cometeu alguns erros, e está passando a vida inteira com esses erros e não consegue se livrar dele porque não se perdoou. Não sei se vocês já viram algumas pessoas que andam de cabeça baixa. Tem pessoa que anda de cabeça baixa, nunca levanta a cabeça, sempre olhando para o chão. Vocês sabem por quê? Porque essas pessoas não se perdoam. Elas carregam lixo mental. Então esse lixo mental faz com que elas baixem a cabeça, que aquilo pesa na consciência e ela não se perdoa. E quando ela não se perdoa, ela começa a ter muitos problemas, ela não se aceita como é. A gente, às vezes, se acusa de determinadas coisas, né?
na vida. E eu vou ler aqui um trechinho desse livro que é Renovando Atitudes. É o livro de Hamed, né, o Francisco do Espírito Santo, né, que... Deixa eu ver aqui, eu encontrar, porque eu tenho um problema sério de gravar algumas coisas, né? A gente diz assim: recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Eu fui ingênuo nessa situação, né? Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Alguém mente, a gente vai na onda e aceita as mentiras, né? Aí pensa, mas eu me arrependo muito de ter aceitado essa mentira. Deveria ter previsto esses problemas atuais. Eu podia ter previsto, né? Esses problemas que ia ter e não me liguei nisso. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. Eu pensei que meu marido ia mudar. Eu pensei que minha mulher ia mudar. Me enganei, me arrependo disso. Será que tem pessoas que falam assim das coisas? Né? E a gente se acusa das coisas, porque a gente quer ser adivinho. A gente quer adivinhar as coisas, a gente quer prever tudo, né? Mas não é assim. Então a gente se culpa de muita coisa, carrega esse lixo mental, anda com a cabeça baixa, não consegue levantar a cabeça, não respira direito, né? Primeiro, quando a gente se curva, a gente tem um problema aqui na glote que dificulta a respiração, principalmente quando a pessoa está deitada, que bota um travesseiro, que dobra a cabeça e tem problema de respiração, né? Então a pessoa de cabeça baixa tem mais problema de respirar. Comprime o pulmão, o diafragma, a cabeça, quando você dobra mais a cabeça, ela pesa o dobro, e a cabeça do ser humano tem mais ou menos 6 quilos, e na hora que você dobra, ela passa a ter de 12 a 20 quilos o peso da cabeça, traz problema da coluna, porque a gente vive arrastando esse lixo, levando esse lixo para tudo aquele lugar, porque a gente não se aceita. Aí quando a gente na doutrina espírita começa a descobrir essas coisas, o auto-perdão, quando a gente começa a se aceitar, o perdão, o auto-perdão é um requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. A plenitude do bem viver. É bonita essa palavra? Atingir a plenitude do bem viver, quando a gente se auto-perdoa, quando a gente perdoa os outros e se auto-aceita como é. Tem pessoas que têm dificuldade, né, de se aceitar. E em tantas das coisas, na mínimas coisas, tem pessoas que sofrem por coisas pequenas. Tem pessoas que sofrem porque o cabelo não é liso. Tem pessoas que sofrem porque o cabelo é liso e não consegue fazer nada no cabelo. Tem pessoas que sofrem porque não tem dinheiro. Tem pessoas que sofrem porque tem muito dinheiro e não tem amigos. Tem pessoas que sofrem porque tem muito dinheiro e tem que estar sempre com segurança. E as pessoas sofrem por coisas, por não se aceitarem e não aceitarem a vida como ela é. Mas quando a gente começa a entender a vida, que a gente passou por essa fase do conhecimento, que foi o quê? Que eu disse no início? O namoro. Aí a gente passou por essa fase do namoro, entendeu a vida, descobriu tudo sobre a vida, aí a gente passa a ter um namoro com a vida.
Aí esse namoro é que dá essa plenitude do bem viver. E o que é o bem viver? O que é bem viver? Né? É difícil, né? Definir o que é bem viver. É viver bem? É viver com os outros? É conviver com os outros? É tudo isso bem viver. Bem viver é a gente começar a admitir que somos imperfeitos. Porque a gente começa a querer ser perfeito demais, perfeccionista. E os perfeccionistas sofrem. Quer ver só? Uma pessoa que é perfeccionista na limpeza da casa. Não tem que passar o dia todo limpando a casa? Qualquer coisa tem uma poeirinha. Sofre porque só vive para limpar a casa. Não tem tempo para fazer nada. Tem aqueles que são perfeccionistas porque quer dominar aquele assunto e só ele tem que ser o bom, o melhor naquilo. E sofre porque não dá tempo para fazer outra coisa na vida. E a vida não é uma coisa só, não. A felicidade na vida está em conviver. Viver com. O que é viver com? É viver com os outros. É conviver com as pessoas. Então a gente tem que começar esse namoro com a vida. Se aceitando que é primeiro imperfeito. Ninguém aqui está aqui na Terra porque é perfeito, não. A gente está sujeito a todas as diversidades da vida. A todos os problemas que vamos ter na vida. Se não fosse assim, se a gente quisesse as coisas boas, ficava lá na espiritualidade. Mas tem a necessidade. Tem a necessidade de mudanças. A gente, para esse namoro dar certo, a gente tem que admitir que tem problemas. Vocês têm problemas? Vocês têm um problema? Eu acho que se vocês têm um problema, são felizes, porque eu tenho vários. Tenho muitos. Mas eu sei que todo mundo tem problema, então eu vou tentar resolver os problemas. Os que eu posso resolver, tudo bem. Os que eu não posso resolver, eu vou deixar ele de lado, porque eu não consigo resolver. E por que eu vou sofrer com isso? Então não vai dar tempo de eu namorar com a vida. Esse namoro com a vida, se eu me prender a determinadas coisas, eu vou só sofrer. E namoro não é sofrimento. Veja quando a pessoa está namorando, como ela se veste melhor, né? Ela está alegre, feliz, né? E namorar com a vida é assim, é ser alegre, feliz. As pessoas pensam que fazer parte de uma religião é ser sisuda, cara feia, né? Não participar da vida, não ser um cidadão, não. É ser feliz. Porque se você entende a doutrina, entende o que Jesus nos ensina, é para ser feliz. Então quem faz parte de uma religião tem que ser feliz, gente. Não é para ser triste. Eu digo espírita que entende o que é o espiritismo, entende a vida, entende quem ele é feliz. Dentro de qualquer condições que ele esteja. Até internado no hospital tem que ser feliz. Não tem pessoas que chegam no hospital, parece que já morreu. Porque está no hospital, já morreu, né? Ou se qualquer problema que ela tenha, uma unha encravada, o problema dela é maior do que todo mundo. Então, é preciso a gente saber. A doutrina espírita nos ensina a gente ser feliz. Então, vamos ser felizes na condição que a gente tiver. Imagina, a gente amanhece o dia, acorda, respirando, vendo as coisas, né? Tendo as pessoas que nos cercam, a família, né? Amigos. Tem que ser feliz. Agora imagina as pessoas que são
isoladas, que não querem ter amizade, não gostam de amizade, se isolam, essas pessoas são infelizes. Porque elas sofrem porque não conseguem dividir os sentimentos delas com ninguém. Não conseguem conviver com as pessoas, elas se isolam. Essas sofrem. Ou elas são pessoas que se acham inferior, ou elas são pessoas que se acham superiores, por isso se isolam. São mais inteligentes. Não tem pessoas que acham que é mais inteligente que todo mundo? Esse que se acha mais inteligente que todo mundo, ele é burro. Porque não consegue viver com as pessoas. Burro não é ofendendo o animal, não. É que não é inteligente, né? Ele pode saber algumas coisas a mais, mas não vamos ofender o burro, né? Outra coisa que a gente tem que ser feliz, porque a gente sabe que Deus nos ama. Deus ama todos nós. O amor de Deus é inalterado. Deus não deixa de lhe amar porque você fez alguma coisa de errado, não. Deus não vai deixar de lhe amar porque você cometeu um erro, ou porque você tem problema, porque você não conseguiu superar um problema. Isso é inalterado. Deus está nos amando sempre. Deus não castiga ninguém, nem premia ninguém. Se Deus está dentro de nós, uma centelha divina está dentro de nós, então quem é que vai nos acusar? Nós mesmos, a consciência, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, e é a nossa consciência que vai nos acusar, mas Deus não. As religiões, propositadamente, criaram algumas situações para manter as pessoas presas. Como? Culpa e medo. Culpa, pecado. Medo, castigo de Deus. Olhe, eu quando era pequeno, eu ficava pensando como era que Deus castigava. Porque na aula de catecismo, né, a pessoa diz, olha, Deus está olhando para você, né? Deus está ali. Porque Deus não é fiscal, né? Já pensou Deus fiscalizando todo mundo? É por isso que a lei de Deus está na nossa consciência. Para quê? Para a gente mesmo é que tem que se fiscalizar. A gente mesmo é que tem que corrigir os nossos defeitos e ver a nossa situação qual é. Porque Deus nos ama indistintamente a todos. Deus não é onisciente. O que é onisciente? Sabe tudo? E Deus, se Deus é onisciente, sabe tudo, não precisa fiscalizar ninguém. E a gente vive sofrendo na vida porque não aprendeu a namorar a vida. E o que é que faz com que a gente se sinta feliz na vida? Vocês tem alguma coisa que deixam feliz? Como se fosse um namoro, ou namorando realmente com a vida, que lhe deixa feliz? Cristina está querendo falar. Diga aí, Cristina. Amar mais. Amar mais é bom, né? O que mais? O que mais? Ninguém quer namorar com a vida. Fazer o bem. O que é fazer o bem? Vamos ver o que é fazer o bem às pessoas. É dizer sim? Nem sempre, né? É ajudar?
Quando se fala de ajudar, que ajuda é essa? Material? Material é moralmente, é alertar a pessoa, né? É perdoar, é dizer sim, é dizer não. Então isso aí significa o que é? Símbolo de uma palavra única que diz tudo isso. Caridade. Caridade é tudo isso, né? Junta-se tudo isso, chama-se caridade. Então, fazer a caridade é bom. Por que fazer caridade é bom? Por que fazer caridade é bom? Porque quando a gente faz a caridade, a gente está manipulando energias. Essas energias trazem satisfação para a gente. Essa energia faz com que nosso corpo funcione bem. E quando o corpo funciona bem, o espírito também funciona bem. Né? Porque não está ligado? Nós não estamos ligados o espírito ao corpo, célula a célula. Então é reflexo, corpo e espírito. Então fazer o bem traz energia. E essa energia traz disposição. Alguém fez campanha hoje aqui? É bom fazer campanha? O corpo está cansado, né? Mas a mente está a mil, né? A gente sente bem porque fez algo por alguém. E hoje no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de voluntários. Vocês sabiam? A gente tem 20 milhões de voluntários no Brasil. É uma quantidade grande, né? 20 milhões de pessoas fazendo algo pela satisfação de fazer e não estar recebendo por aquilo. Isso é importante. Esse movimento de voluntariado. E quando a gente começa a fazer tudo isso, aí vem aquela satisfação com a vida. É como a gente começa o namoro. É muito bom namorar, né? Eu já passei essa fase só de namoro. E faz tempo. Já faz 35 anos já. Vai fazer 35 anos esse ano. Então, a gente passa por essa fase. Então, é bom namorar. A gente não mede distância. A gente não tem cansaço. Né? A gente não tem sono. Então, namoro é bom. Traz satisfação para a alma. E namorar a vida, que é mais amplo ainda de que namorar apenas uma pessoa. Imagine quando a gente chega de manhã que olha assim o dia. Eita, dia lindo. Quando a gente olha assim que vê Camusim com aquela névoa, né? Aquela cerração. Que o sol bate, ela começa a se desmanchar e começa a paisagem a aparecer toda molhadinha, né? Com orvalho. É bonito, né? A gente tem aquela satisfação. Parece que a gente se renova. Quando a gente olha e vê as crianças, né? Brincando. Crianças ali que a gente vê que ali é o futuro e a gente consegue colocar para essas crianças valores positivos. Isso dá satisfação para a gente. E quando a gente consegue mudar a consciência das pessoas, não mudar, mas torná-la consciente como seres humanos, com responsabilidades, com deveres e com direitos, isso também dá satisfação para a gente. Então a gente vive no eterno namoro com a vida. Nós não estamos aqui, não é porque somos melhores que ninguém não, viu? Para se melhorar. Porque
somos doentes da alma. Todos nós estamos aqui na Terra, somos doentes da alma. E estamos buscando uma palavra-chave com esse namoro com a vida que é chamado felicidade. Quem não quer ser feliz, né? Todos nós queremos sermos felizes. Agora a gente está buscando essa felicidade dentro de todas essas coisas, através principalmente do autoconhecimento, da autoaceitação, do autoperdão. Aí com tudo isso, a gente renova. Então a gente começa a ser feliz como a gente começa um namoro. É bom demais, né? Namorar e namorar com a vida. Eu, quando descobri a doutrina espírita, que tinha 19 anos, como eu falei, eu comecei a abrir os horizontes. Parece que cresce, tudo na nossa frente cresce. Abre-se, né? O ângulo que a gente está, às vezes, é assim, e quando a gente conhece a doutrina espírita, parece que o horizonte da gente se estende. Passa de 15 graus, ele passa a ter 180 graus. E quando a gente se descobre, se autoconhece, é 360 graus. A gente conhece tudo em volta. A gente começa a ter essas mudanças. Mas será que só são as coisas boas que faz a gente crescer? Só são as coisas boas que fazem a gente feliz? Não. As coisas ruins também faz a gente ser feliz, porque a gente descobre a felicidade quando sente falta daquilo que a gente tinha. Como diz uma música que faz um bocado de ano, desde criança que eu ouço ela, eu era feliz e não sabia. Alguém já ouviu essa música? Que diz, eu, igual a toda meninada, tantas travessuras eu fazia. Né? Quer dizer, a gente faz coisas e acha que aquilo é ruim, não aceita, e depois, quando a gente perde, aí diz a música, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia, né? Então a felicidade da gente está vinculada a nós nos conhecermos. Quando eu falo felicidade, não é felicidade realmente, não é aquilo que a gente acha que é felicidade cometendo erro. É aquela felicidade saudável. E vamos namorar com a vida? Vamos namorar a vida? Vamos comemorar a vida? Sermos felizes com tudo que a gente tem, porque a gente tem muita coisa. A gente tem até coisa sobrando. Às vezes temos coisas que está supérfluo já, tanta coisa que a gente tem. Eu assistindo a uns vídeos e vi a situação de algumas pessoas que estão passando na África, passando muitas necessidades. Crianças que estão morrendo com fome, doenças. Pessoas que vivem no deserto, convivendo durante o dia uma temperatura que chega até 60 graus e à noite chega a 0 graus e não tem, às vezes, teto. Vive dentro de cubículos, dentro de cavernas. E a gente tem tanto e acha que não tem. E quando a gente descobre que perdeu aquilo, a gente diz, eu era feliz e não sabia. E temos muito. Então a gente tem que ter essa consciência para que nossa vida seja um eterno namoro com essa felicidade que a gente busca. O nosso desejo é um motor que proporciona, que
que impulsiona a vida, os nossos desejos. Um barco tem que ter um motor, né, para impulsionar. Um carro tem que ter um motor para impulsionar e ter força da vida, né? Mas precisa também de alguém que esteja no leme. Porque um carro só com motor, só indo para frente, não vai chegar a lugar nenhum. É preciso alguém para dirigir. E quem vai dirigir a nossa vida, os desejos é que vai impulsionar, mas nós é que temos que dar esse direcionamento à nossa vida. Se a gente não direcionar bem, não passa de namoro. Não chega a ser namoro, começa já a ter um divórcio da vida. E a gente quer esse divórcio da vida? Não. Nós queremos sermos eternos namorados com a vida. E se a gente quer, a doutrina espírita nos ensina, basta a gente segurar firme no leme para direcionar essa nossa vida para que o futuro, a gente olhar para trás e dizer, fiz o caminho correto. Acertei na rota que escolhi. E a gente, lá na frente, quando daqui sairmos e chegarmos na vida espiritual, dizer, cumpri com aquilo que eu prometi. Fiz aquilo que estava dentro do meu planejamento. Consegui vencer. Aí, vamos namorar com nova vida, a vida espiritual. Que Jesus nos abençoe. Vamos à prece. Jesus, só nos resta te agradecer pela doutrina espírita que convivemos, pelos amigos, pela família que temos, pela nossa condição. Te pedimos, Jesus, por aqueles que não conseguiram entender a vida, que não conseguiram ainda se conscientizarem do que estão fazendo aqui na Terra. Ilumina cada um deles, dando-lhe consciência para que encontre a verdadeira felicidade. Sabemos que nos amas como um pai ama os filhos. Dai na tua mão para nos conduzir no verdadeiro caminho. Dai-nos inteligência para aprendermos a viver e conviver com aqueles que nos cercam. Desperta dentro de nós o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, de solidariedade. E que possamos, Jesus, a cada dia compreender os teus ensinamentos. Ilumina cada um de nós para que tenhamos dias melhores. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelas pessoas que estão no comando da nação, das cidades, para que sejam iluminados, entendam o seu verdadeiro papel e que possam conduzir a sociedade para dias melhores. Que a tua paz, Jesus, que a tua luz fique com todos nós. Que assim seja.